Bonjour et bienvenue, chers élèves. Eu sou o professor Rafael Tosta, do Francês Cultural, com mais um conteúdo, mais um vídeo para você aprender muito francês, se enriquecendo culturalmente. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês um passo a passo simples, bem reduzido, assim, para que realmente te dê uma visão geral de como você faz para aprender francês de forma natural, como as crianças aprendem, portanto algo que vai ser definitivo, que seja fácil, divertido, que você aprenda, digamos, entre aspas, sem perceber, sem se esforçar, sem aquela coisa de ter que ficar fazendo muito exercício, né? De uma forma que realmente você consiga encaixar no seu dia a dia, para que você consiga aprender francês. Afinal, não existe a pílula mágica do francês, né? É necessário estudar, é necessário que você tenha contato com o idioma, é necessário que você realize algum tipo de ação para concretizar esse objetivo, que vai abrir muitas portas para você, né? Mas é necessário essa intenção. Então, eu separei aqui 3 passos iniciais que vão ajudar muito. E o primeiro deles é o seguinte: o primeiro passo, você precisa treinar as 4 habilidades. O que são as 4 habilidades do aprendizado de um idioma? Quando você está aprendendo um idioma, né, existem 4 habilidades, competências, que são avaliadas inclusive nas provas de proficiência, né, tanto do inglês, do francês, do espanhol, do alemão. São essas 4. São 2 habilidades produtivas, que é a fala e a escrita, você está produzindo. E 2 habilidades receptivas, que é a escuta, compreensão oral, né? E a leitura, compreensão de texto. Então são 4 habilidades aí, né, que o quadro europeu, enfim, de idiomas divide, né, o aprendizado. Então vamos lá. Quando você vai aprender, como você fazer para ter um aprendizado completo? Você precisa estudar as 4 habilidades. Ah, professor, mas eu não quero escrever. Eu só quero falar. Olha, eu vou ser bem sincero com você. A escrita vai te ajudar na pronúncia. A escrita vai te ajudar a memorizar vocabulários. A escrita vai te ajudar, assim como na pronúncia, vai te ajudar na compreensão oral. E a escrita vai te ajudar nas suas viagens, vai te ajudar em diversos lugares. Então, aprender a escrever, não precisa virar um escritor, saber escrever uma carta formal, mas aprender a escrever ou seja, treinar a escrita é um exercício metodológico para melhorar, intensificar e aprofundar o seu estudo, tá? Mas, então, da mesma forma, aprender pronúncia te ajuda na escrita. Mesmo que você quiser apenas um francês instrumental para leitura, para doutorado, essas coisas, mestrado, estudos, você, ao treinar pronúncia e compreensão oral, você vai também aumentar a memorização e, portanto, isso vai te ajudar quando você estiver lendo os textos. Ao aprender a pronúncia, você melhora a sua ortografia e ajuda também na leitura. Então tá tudo interligado. Treinar as 4 habilidades não são 4 conhecimentos que você precisa, são 4 coisas diferentes que você precisa aprender. É isso que tem que ficar claro. São 4 habilidades que você precisa desenvolver para aprender bem o francês. São 4 caminhos, 4 quilômetros rodados, digamos assim, né, para aprender a mesma coisa. Então, digamos que são 4 habilidades diferentes, mas que você usa para aprender a mesma coisa. Então, não é tão simples, mas ao mesmo tempo é simples, tá? Agora, a maioria das pessoas acredita que nesse primeiro passo você precisa começar pela leitura e pela escrita. A maioria das pessoas pega um caderno, papel e caneta e fala como que se escreve, né? Só que para comigo e pensa, qual que é a ordem natural do aprendizado? A ordem natural do aprendizado, qual é? Como que as crianças aprendem? Como que você aprendeu o português? Primeiro você escutou e depois você falou. Não tinha texto. As palavras tinham um recheio emocional. As palavras os sons eram relacionados com imagens. Então,
Passar de sons relacionados a imagens para sons relacionados com letras é um passo muito grande e esvazia demais o processo todo. Então, enquanto a ordem natural de um aprendizado de idioma é um som que se relaciona com uma imagem, as pessoas querem hoje em dia aprender um som relacionado a uma grafia. Uma grafia vazia, porque num outro idioma essa grafia, além de tudo, não significa nada, essa escrita, né? E isso faz você perder muito tempo. Então, no início, não interessa saber como que as palavras são escritas. Depois, sim. E depois, escrever vai ficar fácil, porque você já sabe escrever. Provavelmente você já sabe escrever, né? Tem pouquíssimas pessoas que vão aprender outros idiomas e não são alfabetizadas. Acontece. Eu já dei aula, por exemplo, para uma aluna cega. E aí, né? Neste caso, não tinha a escrita, nem no braille, né? Então, é possível. Eu só estou falando que a probabilidade maior é que você saiba escrever. E tem esse vício. Por quê? Porque o sentido da visão ele é muito dominante, tá? Então, esse é o primeiro ponto e é a base da técnica Dans le Noir, do francês cultural. A técnica Dans le Noir, que significa literalmente no escuro, é uma técnica na qual a gente escuta e fala como as crianças fazem lá no início, né? E quando eu digo escutar, né? Quando eu digo escutar e falar, é realmente sem ler o texto. Então a gente vê o contexto, uma imagem ou uma frase em português, eu digo em francês, né? E você repete em francês. Então, por exemplo, digamos que eu pego lá e dou lá uma frase, né? Eu sou brasileiro. Aí eu digo em francês para você. Fica assim: Je suis brésilien. Aí você não consegui entender. Claro, não está escrito, o seu cérebro está acostumado a visualizar. Mas eu quero que você identifique o som. Je suis brésilien. Je suis brésilien. E aí você vai repetir. E digamos que eu peça para você agora fazer com todos os pronomes. Então tem o je suis brésilien, mas depois tem o tu es brésilien, il est brésilien, nous sommes brésiliens, vous êtes brésilien et elles sont brésiliens. Então, digamos que eu dou essa conjugação para você e falo, repita essa frase, né? Je suis brésilien para todas as... Então você fica lá, je suis brésilien, tu es brésilien, il est brésilien, nous sommes brésiliens, vous êtes brésilien, elles sont brésiliens. É uma maneira, aqui você está vendo escrito em francês, né? Claro. Mas digamos que você vai ter então a possibilidade de fazer esse trabalho de escuta e fala, que vai aumentar muito a sua memorização. Afinal, a memória humana funciona por imagens, né? Eu sempre indico um documentário que está no Netflix que chama Memory Games. Memory Games, jogos de memória, que são os grandes profissionais da memorização, campeonatos mundiais de memorização, e eles sempre relacionam as coisas com imagens. As cartas de baralho são imagens, os números são imagens, nomes são imagens, porque a memória humana funciona por imagens. Gente, antes da escrita, não tinha escrita, mas já tinha linguagem, né? É isso que eu... Bom, legal. Então, como que eu vou fazer isso? Essa é a questão. Como que eu vou começar esse primeiro aprendizado? Como as crianças aprendem da melhor maneira? Passo importante, segundo passo, é ter contato diário com o idioma. Então, nesse contato diário com o idioma, se você usar a técnica Dans le Noir, é melhor. Mas a questão de você ter uma imersão, de você estar com contato diário com o idioma, faz também com que o seu cérebro entenda que este conteúdo, este idioma é agora importante, você está usando ele. Portanto, ele guarda numa caixinha mais acessível, desde que você esteja diariamente. E aí ele cria sinapses dentro do seu cérebro. Sinapses são caminhos, né, no qual você acessa ali aquela memória ou corta, né, como tem muitos até remédios e questões, né, que ligam e religam, desligam, enfim, essa memorização. Bom,
Então, vamos lá, quer dizer, remédio que liga não, mas tem substâncias que desligam. Então, contato diário com o idioma seria muito fácil, imagina um remedinho que ajuda a gente a lembrar melhor. Então, o contato diário com o idioma ele pode ser feito através de jornais em francês, nem que seja para ler só o título, né? A manchete da notícia, já é um contato. E você ainda vai ter a visão francesa das coisas que estão acontecendo pelo mundo. Filmes e séries, óbvio. Livros, histórias em quadrinhos. Histórias em quadrinhos, dá para baixar pela internet, é muito legal, porque tem imagem e texto. Receitas. Tem um site que chama Marmiton. Receitas em francês, recette. Você bota lá e você consegue fazer uma pâte à crêpe, uma massa de crepe, enfim, tem diversos podcasts interessantes. E os aplicativos. Não aplicativos para você ficar treinando tipo Duolingo. Não, é você colocar o seu celular, o seu computador, o Waze do seu carro pode estar em francês. Então, você pode usar os seus aplicativos no idioma francês. E aí, tanto para áudio, quando o que eu disse aí no caso do Waze, né, ou GPS da vida, quanto para texto mesmo, né? Agora, o melhor conteúdo para você ter contato diário com o idioma são os materiais autênticos, né? Que são o quê? São vídeos ou conteúdos, no caso, de preferência vídeos, porque daí você tem áudio, gestualidade, ritmo, imagem, vídeos que sejam gravados espontaneamente, né, com o francês da vida real. Por quê? Quando você trata de um jornal, de um filme ou de uma série, você tem um texto preparado, bem escrito, bem gravado, o ator ensaiou, o profissional que está lá, seja o jornalista, ele tem uma boa dicção, o som é gravado direto com uma alta qualidade. Só que na vida real não é assim. As pessoas param, pensam, mudam de ideia, começam a falar um negócio, muda, engasga, aí fala mais baixo, aí fala mais alto, aí fala mais baixo, entendeu? E aí você tem que aprender a entender pelo contexto, como a gente faz na nossa língua materna. E os materiais autênticos também são os conteúdos ou a forma com a qual as crianças aprendem. Por isso elas vão pegando pela gestualidade, elas não entendem tudo, mas você aprende a ler o rosto, você aprende a ler a mão e isso não é que lá na frente você não vai entender tudo. Lá na frente você vai entender tudo. Mas no processo de aprendizagem é importante que você consiga não entender tudo. É assim que se dá com as crianças. Então é assim que é melhor para você. Tá? Então no curso do francês cultural, assim como a técnica Don Lenoir, eu trabalho muito com materiais autênticos. Vídeos que eu gravo espontaneamente na França. Não necessariamente eu vou usar para o curso, eu estou gravando lá a vida... a avó dos meus filhos, né? Que a mãe dos meus filhos é francesa, então eu gravo lá alguém da família, amigos, né? Eu fui gravando ao longo do tempo e muitos deles eu fui usando. Então, em geral, as pessoas nem sabem que estão sendo gravadas, né? Ficam sabendo depois, mas aí guarda esse frescor do francês da vida real. Então esse é o melhor material. É difícil de achar na internet, né? No YouTube dá para você procurar alguns vídeos mais espontâneos, mas é raro. Precisa realmente alguém trazer e mais do que isso, ter alguém para analisar junto com você esse conteúdo, né? Fazer algum exercício, alguma criação em cima disso. O terceiro passo é estudar com o que você ama. Estudar com o que você ama envolve cultura, artes, viagens, negócios, gastronomia, vinhos, enfim, achar os conteúdos que você gosta e fazer isso em francês, porque daí você não é algo extra da sua vida, né? É algo que você já faz, agora você vai fazer em francês, tá? Eu botei um asterisco aqui, bons professores, por quê? Porque a gente pode amar, né, um professor, ou não. E aí não tem um melhor método, não tem um melhor professor. Assim como tem um melhor amor. É muito óbvio isso, né? A gente tem amores que batem, né? Que ligam, que tem a ver entre duas pessoas. E a relação de professor-aluno é muito assim. Eu gosto ou não gosto do professor. Claro que muitas pessoas podem gostar de um mesmo professor, né? Não é esse o ponto. Mas a questão é que precisa estudar com alguém que você gosta. Não com aquela pessoa que você acha que sabe mais, não com aquela pessoa, não, mas esse é nativo, mas esse não... Porque tudo tem um lado bom e um lado ruim, essa que é a verdade, entendeu? Então o nativo, beleza, o nativo ele vai saber mais do que a pessoa que não é nativa.
mas talvez ele não tenha a experiência de ter aprendido como língua estrangeira o idioma dele. Então ele não sabe as dificuldades. Já um professor brasileiro que fala muito bem, ele tem essa vantagem de ter feito esse caminho. Ele vai saber menos vocabulários, menos expressões. Aí tem aquele que já tem um certo gosto por ensinar, e tem o outro que tem muita experiência com pedagogia. Os dois têm pontos positivos e negativos. Claro que o ideal, né, é que seja a pessoa que gosta muito de dar aula, é um bom professor e também tem uma base pedagógica, né? E aí essa questão entre professor nativo e professor brasileiro, mas que fala bem outro idioma, isso não vai dar pra gente resolver. Porque se a pessoa nativa, ela não aprendeu o idioma dela, né? Como se eu hoje fosse dar uma aula de português. Eu não sei os desafios de aprender português. E outra, um professor que seja da sua nacionalidade, né? Que tenha aprendido o idioma, mas que tenha a sua língua como língua materna. Porque daí ele sabe as dificuldades para um brasileiro de aprender francês, por exemplo, né? Tá bom? Então tem que ser um professor que fale a sua língua. Não só a sua língua literalmente, né? Mas a sua língua em termos de metáfora, né? Que goste das coisas, que tenha a ver com você e que vai te trazer conteúdos, que vai falar a sua língua, que vai deixar você animado, animada, motivado, motivada para estudar constantemente cada vez mais o idioma. Voilà, chers élèves, esses foram então 3 passos para você aprender francês. Treinar as 4 habilidades, né, enquanto caminhos para aprender o mesmo tema, sempre na ordem natural do aprendizado, começando pela escuta e pela fala. Depois a criança aprende a escrever, então depois você vê como é que escreve, claro, mas depois. E depois que a criança aprende como escreve, ela até começa a analisar, né? Tem aulas de gramática, essas coisas todas, mas é lá na frente, para apertar os parafusos. E não começar com a gramática, daí ver como é que escreve ortografia, para depois começar a falar e no final treinar a conversação. Não, né? Tá? Lembra, materiais autênticos, o menos didatizado possível, né? O menos alterado, cuidado, porque não é o francês da vida real. Depois, quando você chegar na sua viagem, quando você for falar com seus familiares ou uma entrevista de trabalho, você não vai saber se virar. Então, para quê? É mais fácil no início? É mais fácil. Né? The book is on the table, né? O exemplo clássico do francês, do inglês, né? Então, se a gente, né, fosse usar isso no francês, a gente não vai aprender o francês da vida real, né? Vou até botar aqui, ó, francês da vida real, tá? E o terceiro passo, estudar com o que você ama. Então, se você gosta de cultura, de artes, né? Você pode ler sobre arte, você pode consumir arte. Viagens, você pode fazer viagens, mas você pode também estudar sobre viagens em blogs, em vídeos de YouTube, em matérias, né? Sobre negócios também. Se você é uma pessoa que gosta de negócios e é para trabalho, que você quer o francês, tem muito conteúdo na internet para isso. É fácil de achar. Gastronomia, mesma coisa, vinhos, queijos, enfim, né? Diversos conteúdos, tá? E pense nesse elemento único que é com qual professor você vai estudar. Né? Porque isso encurta caminhos, não tem jeito, isso encurta caminhos mesmo. D'accord? Voilà, cher élève. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Segue aqui no canal, um conteúdo aqui bem raiz, né? Bem profundo, para quem realmente está afim. Se você chegou até aqui, parabéns, porque significa que você está investindo o seu tempo, está investindo sua energia para aprender francês e viu esse vídeo aqui até o final. Então segue aqui o canal, se inscreve, na verdade, no canal, compartilha esse vídeo também com outras pessoas. Tá? Eu sou o professor Rafael Tosta, aqui é o Francês Cultural e é um grande prazer para mim receber você aqui e compartilhar esse vídeo com você. Voilà, cher élève, merci beaucoup, gros bisous, curte o vídeo, compartilha, deixa um comentário para saber o que você achou e a gente se vê nos próximos conteúdos. Au revoir e à très bientôt.